Então, bom dia. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Hoje nós temos a honra e a satisfação de receber o pianista, compositor, ensaísta e professor aposentado da USP, José Miguel Wisnik, e seu filho, Guilherme Wisnik, professor livre-docente na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, instituição na qual também é vice-diretor. O evento de hoje, intitulado Arquitetura Musical, será uma conversa com música sobre as relações entre a arquitetura e a música popular brasileira. Vale lembrar ainda que o evento Arquitetura Musical é parte do Programa Público de 2024 do Museu Paranaense, um projeto experimental e bienal que recebe uma série de artistas, pesquisadores e detentores de saberes tradicionais para atividades culturais e educativas diversas. Nesse ano, o Programa Público começou em maio e se estende agora até o fim de agosto. Convido vocês, então, para acompanharem sempre o site e as redes sociais do MUPA para ficarem por dentro da programação, que é sempre gratuita. Passo a palavra, então, aos nossos ilustres convidados. Obrigada. Salve, bom dia. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor, que ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, que no peito dos desafinados também bate um coração. Bom, nós escolhemos essa música, que é um dos hinos da Bossa Nova. A gente pode dizer que a Bossa Nova tem o desafinado, o samba de uma nota só, como manifestos. São manifestos lírico-irônicos, que, na verdade, canções de amor que falam da própria linguagem que estão praticando, né? E isto, então, abre o nosso assunto, arquitetura e canção. No Brasil, a partir da experiência brasileira, e pensando quais são as conexões, na verdade, entre uma coisa e outra. O que há de arquitetura, não é, sonora e poética nessa canção? Então, tudo que nós vamos fazer, às vezes nós vamos cantar canções que já foram cantadas pelos maiores intérpretes, né? Essa aqui, João Gilberto passou a vida polindo o desafinado, sem nunca parar de cantar de novo, né?
E a gente canta, mas canta como uma conversa musical. Quando a gente cantar, é que a gente está conversando, entendeu? E essa canção especialmente, porque nós temos lugar de fala para ela, né? Ou seja, podemos à vontade cantar o desafinado. Tem cantores e cantoras, principalmente, excessivamente afinadas, que não podem cantar. O desafinado é completamente inverossímil, né? Então, mas para nós ela se aplica. Ainda que o João Gilberto fosse esse o caso, né? Qual caso? Super afinado. Pois é. Mas esse é um dos segredos da história. João Gilberto é afinado em todos os parâmetros da canção. Não é afinado, porque os cantores, cantoras que eu estou me referindo, é aqueles que são só afinados. Esse que é o problema. Mas isso vai chegar lá, aqui, na nossa conversa, né? Mas, Guilherme, então por que a gente diria que o desafinado tem arquitetura? Né? Qual é a relação? Olha, tem imagens, né, que estão... A gente tem um acompanhamento de imagens dessa conversa, e ali tem uma imagem do Orfeu, que foi feito... É o primeiro encontro entre Tom e Vinícius, né? E o cenário foi feito por Niemeyer. Isso de 56 para 57, quando o Niemeyer entrega para o Vinícius o esboço do cenário, que foi... A peça aconteceu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele entregou e, no dia seguinte, não foi de avião, porque ele tinha medo de avião, pegou um carro, onde levaram ele para o Planalto Central, para ele olhar um terreno onde o presidente queria que ele fizesse um projeto novo, era Brasília. Então, vejam que... E o disco da Elisete Cardoso, Canção do Amor Demais, é de 58. Então, é exatamente o período, né, da arquitetura moderna brasileira e da bossa nova surgindo como expressões de um Brasil moderno. Agora, formalmente falando, para não ficar só num ponto de vista histórico, essa canção traz, o que meu pai disse agora há pouco, a questão da autorreferência, né? Ele está falando de si mesmo, quer dizer, é uma autoconsciência do canto que fala com ironia. Então, tematiza a própria melodia, tematiza a própria harmonia e joga ironicamente com ela, como quem diz, eu estou fazendo isso, né, e você não está me reconhecendo. Então, é um drama de amor, a princípio, aparentemente, mas o que está sendo dito no fundo é um problema de desencaixe, né, entre percepção, né, e composição. O que a arquitetura também fazia na mesma época, porque a arquitetura estava renovando a linguagem, e quando a arquitetura moderna se estabelece, isso vem desde as vanguardas da Europa, com Corbusier, Bauhaus, né? A arquitetura do concreto armado, das estruturas metálicas, ela tem os pilares e as vigas independentes das paredes. Então, ela solta a estrutura das alvenarias, né? E isso também inaugura uma nova linguagem, onde os elementos da construção passam a ser elementos protagonistas, tematizados, e não escondidos dentro dos ornamentos, de tudo aquilo. Então, a arquitetura moderna também é moderna, nesse sentido, como a música, tematiza o seu próprio fazer. Vale a pena dizer que essa canção Desafinado, ela responde àqueles que diziam que a bossa nova era desafinada. Desafinada, na verdade, porque ela estava incorporando harmonias, acordes, que eram praticados, por exemplo, já em Debussy, na música erudita, ou num jazz avançado. Não é? Mas não eram praticados esses acordes, não apareciam nos boleros, no samba-canção. Então, era alguma coisa estranha ao ouvido, mas representava uma espécie de liberação, uma emancipação da dissonância. Você admitia que encontros mais tensos de sonoridade faziam parte do nosso repertório auditivo, e as canções lidavam com isso. O exemplo, assim, o mais evidente disto, é esse acorde de sétima maior, que está em toda parte nas canções da bossa nova, que é esse aqui. Um acorde perfeito maior seria um pouco diferente, que é esse aqui.
perfeitamente redondo, né? O cérebro não precisa fazer grandes cálculos para assumir isso aqui, que já está na série harmônica natural. O som já vem com o acorde perfeito maior pronto. Então, quando você faz essa diferença, você traz para dentro da harmonia logo essa primeira informação, que é básica. Se você disser... É isso que está dizendo, antes de mais nada. É esta informação que eu desafino, amor. E essa canção, então, ela é toda com uma melodia que vai repousando, não nos repousos, mas nas tensões da harmonia. Então, a melodia vai fazendo com que as notas mais tensas, que ao contrário de geralmente o repouso se dá justamente naquelas notas redondas que te descansam. E ela toda repousa nas notas tensas. Então, para cantar isso, precisa ser muito afinado, no sentido de saber esses caminhos, ir para esses intervalos pouco comuns. Não é? Mas, justamente, parece que o sujeito está desafinando. Então, a piada da música é fazer o tempo todo aquilo que você pensa que é desafinação, se você não tiver incorporado essa nova harmonia. E o sujeito finge que é desafinado, de fato, e pede a compreensão, né, da pessoa amada para essa deficiência. Então, vocês veem como é que tem todo um jogo irônico sobre o estado da arte, nesse sentido, né? De colocar um momento em que você está entrando em outra percepção do mundo. Correspondia a um momento forte de modernização do Brasil, justamente com Brasília, não é? A bossa nova, a poesia concreta, né? Um futebol campeão do mundo, então, um país periférico que passava a dar sinais de vanguarda para o mundo, né? Então, isso vem junto aqui. Então, a canção, e depois o Guilherme mostra como é que na arquitetura acontece esse processo em Niemeyer ali, de mostrar os próprios procedimentos. É o que a canção está fazendo. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados, olha aqui, dos têm ouvido igual ao seu. Olha essa resolução nesse lugar. Eu possuo apenas o que Deus me deu. E assim ela vai todo o tempo. Então, fazendo uma melodia sinuosa que vai... A melodia exibe a harmonia, exibe, portanto, os seus processos internos, né? E, portanto, traz à tona aquilo que geralmente nas canções, como eu disse, na canção, samba-canção, os boleros e tal, a harmonia é apenas um acompanhamento que fica lá meio invisível e ressalta a melodia. Aqui não, a harmonia vem mostrar que ela está com aquilo, a gente aprendendo a ser desafinados, né? Como dirá depois uma canção do Caetano Veloso, lembrando essa época, lembrando esse momento. A arquitetura moderna europeia, Bauhaus, Le Corbusier e tantos outros, ela fez esse grande passo que foi libertar a arquitetura das paredes de pedra, né, daquele peso, e criar uma ossatura independente, mas ela gerou uma arquitetura ainda muito ortogonal, né, muito presa a um certo léxico racionalista. E quando chega no Brasil, a interpretação brasileira via Oscar Niemeyer e depois muitos outros, aquilo ganha uma malemolência, né, uma graça, um requebrado todo próprio brasileiro. Então, essa marquise da Casa do Baile da Pampulha, por exemplo, é um caso
E essa explicitação dos elementos, né, a gente vê as colunas, a marquise é curva, ela parece que está dançando. A própria arquitetura dança, ela é uma espécie de serpentina no ar, feita de concreto, mas ela não parece que tem a dureza do concreto, né? Assim como a capela de São Francisco, a igreja da Pampulha, ele faz com essa casca, é um paraboloide hiperbólico de concreto que, de alguma maneira, retoma os hangares de avião, que eram obras de infraestrutura, de engenheiros na Europa, mas não da arquitetura, né? E quando você faz uma igreja com a forma de uma parábola, de um paraboloide hiperbólico, você dissolve a diferença, você já não sabe mais, no caso dessa igreja, o que é parede e o que é teto, né? Não tem diferença, porque essa diferença ortogonal, o plano vertical e o plano horizontal, o caixote, acabou, né? Isso virou um único plano contínuo, que depois o Lúcio Costa vai dizer, o Niemeyer está reinterpretando o Aleijadinho, né? Ele está pegando a arquitetura moderna e pensando na tradição barroca brasileira, quer dizer, dando uma outra mirada, e um pouco essa a convergência, né? Assim como essa é uma universidade que ele constrói na Argélia, o Niemeyer, um pouco depois, essa casca, cobertura gigante, né? Ela tem uma viga que sustenta por cima. Se a gente olha o desenho, né, está passando a estrutura lá em cima, você não vê, é invisível. Então, quando você está dentro, parece que é um céu infinito e que não tem pilar em lugar nenhum. Então, isso tem um ilusionismo. Aí volta para o ponto aqui, né? Porque, para os modernos europeus, a questão toda era um pouco explicitar claramente o que são as coisas, cada elemento. E o que o Niemeyer vai fazer, ele não está preocupado com isso. Ele cria ilusionismo, sim, porque o que ele quer é um efeito de leveza, né? E, se for preciso iludir os olhos, fingir que não tem pilar, etc., vai fazer, porque é para o concreto repousar, parecer que é uma folha de papel. Eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, isso é muito natural, né? Exato. E aí, agora que você fez aquela versão adocicada... A gente pode entender também melhor o próprio efeito do desafinado e o efeito que isso... Porque hoje nós já temos décadas ouvindo isso, mas imaginem isso surgindo por uma primeira vez, né? E vale a pena a gente ouvir, por contraste, o desafinado, se a gente aplainasse as arestas dessas tensões harmônicas e adoçasse a melodia para ficar tudo no acorde perfeito maior e nas sétimas normais, né, das outras canções. Você teria isso aqui. Se você insiste em... se você... Como é que disser. Se você disser... Obrigado, nada como ter o filho para a memória de que... Se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. Ouvindo assim parece Tito Madi, não é, Alice? Ou seja, aquilo que era o repertório intimista dos anos 50, antes, no qual o desafinado intervém, criando esse outro embate assim. Então. E aí eu coloquei uma imagem do Lincoln Center, em Nova York, que é o Wallace Harrison copiando o Niemeyer e fazendo um Niemeyer genérico. Durão de molejo, né? Isso parece a versão que fizeram para o inglês da Garota de Ipanema, né? Porque a garota é, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. E ela é tall and thin and tall.
É aquilo ali, afinal. A garota, aliás, é o mesmo acorde. Acrescido de uma nona. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Então, ela também é essa novidade. Isso aqui diz a sonoridade inteira da época. Você pode ouvir a garota, né, e desvendo, né, a garota passar, aquela coisa toda, mas de músico para músico poderia dizer: olha aquela sétima maior, olha aquela 13ª aumentada, olha essa harmonia, entendeu? Porque a novidade harmônica faz parte deste acontecimento, né, existencial, comportamental e estético, né, com alcance na música e na arquitetura. Aí, eu coloquei agora uma imagem do pavilhão de Nova York, do Niemeyer com Lúcio Costa, em 1939. Em 1939, Nova York sediou a Exposição Universal, a Feira Mundial, e isso era as vésperas da Segunda Guerra Mundial, então era mais manifestação, né, pelos regimes democráticos, e o Brasil, naquela altura, pela primeira vez, construiu um edifício pelo Itamaraty, representando o país, em estilo moderno, porque até então eram sempre os estilos ecléticos, neocoloniais, e ganha o concurso o Lúcio Costa, o Niemeyer fica em segundo lugar, o Lúcio Costa vê o projeto do Niemeyer, acha muito bom, acha melhor do que o dele, fala: o júri se enganou, eu convido o segundo lugar para fazer um projeto junto comigo, e eles fundem os dois. E esse pavilhão, não é todo mundo que está conseguindo ver, porque a geometria da sala tem um piano na frente, mas tudo bem, a gente vai descrevendo. Tem esse mezanino curvo, que parece o pavilhão da Bienal de São Paulo, que o Niemeyer iria projetar décadas depois, né? Mas já acontece isso. Veja que você tem um grid de pilares, os pilares seguem uma modulação, é uma questão construtiva. A modulação é igual, mas o desenho do mezanino de concreto, ele foge, né? ele engloba o pilar uma hora, no outro ele vai, escapa, faz aquela curva, então ele cria essa variedade muito forte. Isso é um susto, né? Esse pavilhão é o grande destaque da feira em 1939. Todo mundo para ver, nossa, o que é que está acontecendo com a arquitetura desse país. Tanto é que o Gideon, que era o secretário-geral dos congressos de arquitetura moderna, vai dizer: olha, tem alguma coisa acontecendo lá ao sul do Equador. E aí todo mundo começa a querer ver. Curioso é que esse momento, quando a feira inaugura e o Pavilhão do Brasil, e todo mundo só fala do Pavilhão do Brasil, coincide com o momento em que a Carmen Miranda está começando a fazer as primeiras apresentações dela na Broadway. E como o pavilhão era uma situação diplomática, os shows que aconteciam no auditório do pavilhão eram programados, né, pelo próprio país, e a Carmen Miranda faz uma das suas primeiras apresentações dela lá. Agora vejam, a inauguração mundial da Carmen Miranda é junto com a do Niemeyer, no mesmo lugar, no mesmo momento. Então, isso é muito interessante, porque se por um lado a gente está falando aqui da relação entre bossa nova e arquitetura moderna, que existe uma relação formal, né, pelo menos a gente acredita que sim, espero que vocês estejam concordando com a gente. Mas, há outros motivos para dizer, talvez o equivalente maior do Niemeyer não seja tanto o Tom Jobim ou o Vinícius, e sim a Carmen Miranda, que é um equivalente geracional, e também tem algo desse aspecto, que é assim, criar uma linguagem imediatamente que se transforma em logomarca, que é reconhecível, que é estilizada como imagem do país e se torna rapidamente um símbolo, todo mundo reconhece, e aquilo é um sucesso total. Incrível isso, né? O Niemeyer como uma Carmen Miranda, com seus balangandãs próprios, né? Mas talvez a diferença, né, seja porque depois o Caetano Veloso escreveu um texto chamado Carmen Miranda Dada para o New York Times, por encomenda do New York Times, quando pediram que um brasileiro
testemunhasse, né, para os americanos qual o significado de Carmen Miranda, que fez tanto sucesso nos Estados Unidos, né? E o Caetano dizia que a Carmen Miranda era um sinal de que, àquela altura, nos anos 40, os países periféricos precisavam arcar com a aura, com o peso, com a carga e a aura do exotismo e do pitoresco, né? Aquilo era, ao mesmo tempo, fascinante e pitoresco, né? E esse pitoresco era quase, dizia o Caetano, como se fosse uma coisa que a gente tinha que suportar. Isso está na base do movimento tropicalista. O sentimento de que a gente se apresenta para o mundo olhado como uma curiosidade tropical. E então, inverter isso e tomar isso e expor com todas as forças, digamos, mas, ao mesmo tempo, recuperar em Carmen Miranda a grande cantora que ela era, né? Recoberta com uma capa com turbantes, com toda a baianidade, né? Ela que era uma portuguesa de nascimento, do trópico, né? E que, então, Carmen Miranda sofre esse drama, né, que os latino-americanos têm que arcar perante o mundo, vamos dizer, desenvolvido, o primeiro mundo e tal. E isto, talvez, Niemeyer, por outro lado, é a Carmen Miranda, mas já com um aspecto de vanguarda técnica, com um domínio técnico, né, que parece já como se fosse isento do exotismo, né? Mais ou menos. Porque, sim, por um lado, sim, o Mário Pedrosa vai escrever. Quando o Mário Pedrosa defende a arte concreta, né, porque o Mário Pedrosa antes era um crítico que escrevia muito bem sobre o Portinari, o realismo social do Portinari, etc. Mas, quando o Pedrosa vê o Calder, ele se encanta de tamanha maneira com o Calder que ele rompe com essa arte de fundo social do Portinari e defende a abstração. E aí ele vai defender o concretismo, né? Ele vai batalha pela abstração, etc. E ele vai se amparar na arquitetura brasileira do Niemeyer para dizer: a arquitetura brasileira não deve nada ao racionalismo internacional, né? Já é diretamente vanguarda. Então, com a arquitetura, o Brasil, porque vai dizer a Tarsila, a pintura, mesmo a música, ainda tem o problema da identidade nacional. A arquitetura não, ela é internacional, etc. Mas não, isso é o Pedrosa falando, os estrangeiros não veem assim. Então, quando o Max Bill vem, o grande designer racionalista suíço vem, ele vai criticar o Niemeyer, vai dizer que aquilo é decorativista, que é uma barbárie barroca, que aquilo é um horror aos olhos de um racionalista suíço, exatamente na chave do que poderia ser a Carmen Miranda. Mas já se vê que está num entrelugar ali, né? Porque, de certo modo, essa arquitetura anuncia a bossa nova, né? Nesse sentido. E, bom, nós já falamos bastante sobre, mas vamos continuar ainda em Tom Jobim, mas mesmo que dando um passo além, né? Sim. Mas vale lembrar que, a essa altura, o Tom e o Vinícius se encontram por causa desse espetáculo, que é o Orfeu da Conceição, que o Vinícius tinha sonhado fazer desde os anos 40, justamente, quando ele ouve, no Carnaval no Rio de Janeiro, ele ouve um ensaio de escola de samba enquanto ele lia o Orfeu, o mito grego. E aí ele sonha fazer um encontro do mito grego com o Carnaval. E isso vai resultar no Orfeu da Conceição 14 anos depois, não é? A elaboração de tudo isso que dá naquele espetáculo, que vem a ter os cenários do Oscar Niemeyer. Mas esse encontro de Tom com Vinícius se deu por causa disso, mas gerou a bossa nova, porque daí eles continuaram fazendo as suas parcerias, essas parcerias ganharam o mundo, e aí tem, a essa altura, um sucesso internacional, puxado pela Garota de Ipanema, que faz com que, nesse momento, só os Beatles eram mais ouvidos
no mercado de música do mundo do que as músicas de Tom e Vinícius. E Tom ainda dizia, mas eles são 4. Que é sempre uma piada sobre ser periférico e, ao mesmo tempo, estar, de repente, né, no mundo. O Caetano dizia que esse era o lance dos anos do desejo tropicalismo. Carmen Miranda Dadá, que está na música Tropicália, e que ele se inspira numa foto da Carmen Miranda, num contexto hollywoodiano, quando ela está como é que dançando com o ator César Romero, que a puxa assim, e ela levanta a perna e a saia se levanta, e ela está sem calcinha. E aparece na foto o sexo de Carmen Miranda. E aí Caetano diz, nunca uma atriz hollywoodiana se viu o sexo de nenhuma atriz, né? Tinha que ser Carmen Miranda, tinha que ser essa brasileira, e o sexo de Carmen Miranda é dadá, no sentido dadaísta, né? Um objeto, vamos dizer assim, irredutível, né? Um objeto que tem essa potência profanadora, digamos assim, né? Então, tudo isso ligado a essas coisas todas. Podemos passar, então... Para o retrato em branco e preto, sim, mas antes, dizer que, ainda sobre o tema do ilusionismo e da criação de logomarcas, com Carmen Miranda, o Niemeyer, quando faz o Palácio da Alvorada, as obras de Brasília em geral, mas o Palácio da Alvorada é muito comentado por essa questão. Os palácios de Brasília têm uma recuperação da tipologia clássica, né? do edifício greco-romano, quer dizer, o peristilo, a colunata em volta de um volume. Mas ele faz essas colunatas, cada uma de um jeito, e no Alvorada é o mais famoso, onde, né, tem esse desenho tão bonito da coluna muito fina que vem e faz uma curva adoçada, e esses elementos vão se juntando. Acontece que, então, isso poderia ser a explicitação da arquitetura, os pilares à mostra. Acontece que não são pilares no sentido estrutural, são só travamentos do balanço, né? Eles não têm função de pilar. Isso é um ilusionismo. Tanto é que, não aparece nessa foto, mas se você vê a fachada inteira da Alvorada, essas colunas vêm, de repente interrompe, que é onde tem a entrada, você passa um tempão sem nada e depois continua. Então, se alguém pensa, nossa, se é pilar, como é que pode? O que acontece naquele trecho inteiro onde não tem nada? É porque não é pilar. Então, esse fingir, né, ele queria criar a imagem de um templo clássico modernizado, sem que isso respondesse a uma função que é apoiar. E aí, no entanto, ele conseguiu criar um tipo de símbolo que depois foi copiado a exaustão, né? Para quem não está vendo, as imagens que eu pus aqui são de casas vernaculares brasileiras, todas com as colunas do Palácio da Alvorada, e você encontra isso. Tenho certeza que aqui em Curitiba deve ter também. Você vê o desenho da Alvorada em chapa de caminhão, está em todo lugar, porque, assim como a Carmen Miranda, essa capacidade de criar um símbolo que se torna imediatamente reconhecível, reprodutível, e que vira uma imagem daquilo. Beleza. Podemos passar, então, a outra canção. E aqui estava vamos dizer assim, o grosso da nossa explicação, né? A gente não vai conversar tanto agora. Agora a gente conversa sobre as canções, mas, digamos, já tem a base é uma só, ela já está dada, né? Mas pensemos agora nessa canção posterior, né, de Tom Jobim. Que melodia improvável, né, para uma canção. A melodia, no entanto, só ganha sentido, como muitas vezes em Jobim, com a harmonia, que vai transformando esse tema meio monocórdico, assim, a cada passo. E aí isso se expande.
estranho e volta, comentando e desenvolvendo aqui. E preparando para uma fase final que parece um samba-canção. Isso aqui, então, era uma música instrumental chamada Zíngaro, que sugere exatamente a coisa cigana, meio nômade, errática, né? E podia ser uma música instrumental, e é. O Jobim gravou primeiro como tema instrumental, sinfônico. Chet Baker gravou, Brad Meldau, grandes instrumentistas, porque é uma música que tem a complexidade melódica e harmônica própria, né, de uma coisa que é além da canção, sem deixar de ser canção, que é o que acontece quando ela recebeu a letra do jovem Chico Buarque. Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seus segredos sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho eu vou ficar, tanto pior. O que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto e que, no entanto, volta sempre a enfeitiçar? Com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu teimo em colecionar. Lá vou eu de novo como um tolo procurar o desconsolo que cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara, ainda volto a lhe escrever pra te dizer que isso é pecado. Trago o peito tão marcado de lembranças do passado e você sabe a razão. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração. Vamos lá, Curitiba. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração. É incrível essa canção, essa relação música e letra, né? Porque como nós vimos um tema instrumental, é difícil ele ganhar naturalidade. A canção tem essa propriedade, a coisa que Luiz Tati, não é, compositor e teórico da canção, professor na USP, desenvolveu longamente. O segredo da canção é tornar coloquial, tornar a melodia da canção a melodia da fala, que aquilo esteja sendo cantado e esteja sendo falado. E Chico Buarque justamente naturaliza tudo isto, né, fazendo com que tenha a naturalidade da fala. Para isto, a letra tem uma relação quase isomórfica com a música. Se vocês depois vocês ouçam atentamente, reouçam, né, essa canção e vejam como que a letra está todo o tempo dizendo o que está acontecendo na música, né? Já essa coisa monocórdica, né, tornou-se uma espécie de obsessão,
de algum objeto perdido que o sujeito busca e nunca reencontra, né? Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seu segredo sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho, você vai subindo, né? Tanto pior, é uma expressão coloquial, colocada no auge do lance melódico harmônico mais difícil, né? Tanto pior, o que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto, e que, no entanto, volta sempre a enfeitiçar. Depois, lá vou eu de novo como um tolo. Quando a canção volta para o começo, lá vou eu de novo como um tolo procurar o desconsolo que cansei de conhecer. O resultado é curioso, porque essa mesma canção, que é a mais instrumental das canções, se torna inteiramente coloquial e falada. Ela quase poderia ser dita, não é? Lá vou eu de novo como um tolo procurar o desconsolo que cansei de conhecer. Está falando, né? Em suma, isso quanto à música e letra, né? Mas aí, e como arquitetura? Né? Também queria comentar que é uma melodia cromática, né? Que ela fica tensionando semitons. Isso. Faz aí. Isso aqui são todos intervalos muito próximos um do outro. Poderia ser isso, ó. Mas quatro notas vizinhas que ficam ali, girando obsessivamente, né? Que parece, se fosse só a melodia, parece que ela não sai do lugar, né? Que ela fica nesse mantra obsessivo, o que tem a ver com samba de uma nota só, que também é. Então, é por quê? Porque, como ele mostrou aqui, a harmonia que vai mudando e que vai dando... aqui este sambinha, feito de uma nota só, outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra é consequência do que acabo de dizer, como eu sou a consequência inevitável de você. Isso aqui, que é o outro manifesto da Bossa Nova, ela é assim, a melodia fica parada e a harmonia que anda. Então, parece que o sujeito está, em suma, reduzido a uma nota só, pobre, não é? Pobre compositor, sem no entanto, ele está preso a uma nota que vai, com os acordes, vão fluindo e alterando essa nota. Então, quando ele está falando que está com uma nota só, se você considerar os acordes, já foram usadas as 12 notas, como se fosse uma peça dodecafônica, entende? No sentido a mais complexa do ponto de vista harmônico, sendo fixa, né? Essa ideia fixa, que afinal é também uma história de amor. Eu estou aqui na minha nota, mas a minha resolução é você, como eu volto para você. Tanta gente existe por aí que fala e não diz nada. Ou quase. Eu já me utilizei de toda a escala e no final não deu em nada, ou quase nada. Quer dizer, o que quer dizer também, já procurei por aí, né? Muitas pessoas, mas voltei para a minha nota, e essa nota se resolve em você. Só que no samba de uma nota só, ou melhor, no retrato em branco e preto, esse mesmo processo que é mais espiralado para dentro, né? Ele vai criando, vai cavando uma espécie de labirinto e fracassa. Não tem essa promessa de felicidade do resto da Bossa Nova, por causa do Chico Buarque. Por causa do Chico Buarque. O Chico Buarque, é verdade, entrou um outro lance. As canções de Bossa Nova, sempre que elas sempre dão certo de algum modo, sempre é um momento feliz de encontro, né? Elas têm isso. E Chico Buarque traz um outro lance, de uma outra geração, de uma coisa aqui do desencontro. Ele interpretou esse negócio cigano da música como a busca de alguma coisa, né, obsessiva, que nunca se encontra, que nunca se acha, que gira sempre. Isso incomodou um pouco o Tom Jobim, como diz o Lorenzo Mami, num texto lindo sobre Sabiá, né,
que ele diz que o Sabiá também é uma canção da mesma época que o Chico Buarque também fez letra para o Tom, e Vou Deitar à Sombra de uma Palmeira que já não há e tudo mais, e aquela palmeira, e até o fim não encontra, não há o lugar. O Tom tentou mudar a letra para fazer depois tudo se encontrar, mas o Chico não aceitou e isso mostra justamente essa virada histórica, quando aquele momento em que a Bossa Nova parecia por tudo em harmonia, né, prometer um país que não parecia ter passado por cima das agruras da Revolução Industrial, da história da modernidade e seus horrores, parecia que tudo isso já está resolvido, como nós sabemos, isso não estava nada resolvido, e tudo isso vem depois, né, como as questões da imensa desigualdade brasileira, do escravismo renitente, em suma, os problemas retornam para a cultura e para a canção e tal. Mas o Chico Buarque vinha com essa nota ali, nesse sentido poética, que punha em dissonância, uma dissonância mais profunda e estrutural, aquela promessa de felicidade da Bossa Nova. Não por acaso, em 1968. Né? Exatamente. Mas o Niemeyer, voltando aqui para a relação, eu pus uma imagem do Copan, o edifício Copan, em São Paulo, que é essa onda de concreto no centro da cidade, né? Um lote estranho, longilíneo, mas meio curvo, e ele faz o edifício aproveitando essa forma estranha e tira partido. Muita gente, o próprio Niemeyer sustentou muito um discurso assim meio uma espécie de boutade, né, que ele dizia: a minha curva que eu uso vem do corpo da mulher ou vem das montanhas do Rio de Janeiro, como se fosse um mimetismo tropical, né? E na verdade, tudo bem, isso pode ser em algum nível, mas esse discurso esconde uma inteligência construtiva que está no fundo e que parece que é como se que era para as pessoas não perceberem, né? Paulo Mendes da Rocha, comentando o Niemeyer, que sempre insistia nisso. E o Paulo até construía o Copan de papel sulfite. Ele dobrava, assim, fazendo S, punha em cima da mesa e assoprava para mostrar que não caía, né, a forma em S. Porque o Copan é um edifício lâmina, ele é muito fino. Imagina um edifício tão alto, 32 andares, tão fino, o efeito de vento derruba aquilo, né? Agora, se você faz uma geometria daquele jeito, a própria geometria estrutura e ele fica muito mais resistente. Então, tem uma inteligência construtiva. Agora é o contrário. Eu estava falando antes que o pilar do Alvorada não é pilar, que tem ilusionismo. Então, agora estou falando o contrário, que na aparente curva do corpo da mulher, não sei o que, tem uma inteligência construtiva muito consciente, que também está, por exemplo, no Banco Boa Vista, quando ele faz essa parede curva toda da fachada com tijolo de vidro. Se você usa o tijolo de vidro, mesma coisa, uma parede muito fina, né? Ela tem que ter estrutura de concreto, as cintas amarrando e tudo, senão ela vai cair. Ele não queria isso, porque isso tornaria muito feio. Então, ele faz com a curva toda e, de novo, a geometria estrutura aquela forma. Então, voltando ao retrato em branco e preto, né, essa relação entre espiral e estrutura é a espinha dorsal, o nervo da questão. Exatamente. Passamos a questão, passamos para o Gilberto Gil. Ao Drão. Então, Drão é uma canção que a gente conhece, é uma canção de amor também, né? É das mais incríveis e profundas canções sobre a separação amorosa, né? E a sabedoria da separação amorosa. Ela tem um nome, e a primeira sílaba dela vem do nome da mulher, Sandra, né? Conhecida carinhosamente como Sandrão, Drão. Então, ela parte do Drão, mas faz toda a canção uma constelação de ãos, né? Em que palavras em ão é que vão contando essa história ou elaborando a separação, né? E lá no meio tem uma frase, uma imagem que é arquitetura pura, né? Então, por isso, ela vem aqui para nós, né?
Drão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Dura caminhada pela estrada escura. Drão, não pense na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Cama de tatame pela vida fora. Drão, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão, não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão? Morre e nasce trigo, vive e morre pão. Não pense na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão? Morre e nasce trigo, vive e morre pão. Alguns poucos anos atrás, eu fiz a curadoria de uma exposição sobre a arquitetura brasileira em Portugal, na Casa da Arquitetura, em Matosinhos. Fiz em parceria com o Fernando Serapião, e que também é o criador de uma revista chamada Monolito. O nosso desafio ali era apresentar para um público estrangeiro a arquitetura do Brasil do século XX até 2018, portanto já no 21, no ano em que a exposição foi feita. E a gente decidiu, ou percebeu, ou elegeu como grande símbolo da arquitetura brasileira o vão. E a exposição se chamou Infinito Vão. E esse título veio dessa música. Estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Porque é incrível, né? Como o Chico Buarque estudou arquitetura na FAO, USP, o Tom Jobim estudou arquitetura no Rio de Janeiro, mas o Gilberto Gil
dentre todos, parece ser aquele que mais compreendeu a arquitetura, acho que no sentido profundo, porque, ao fazer essa canção sobre separação amorosa, ele usa essa imagem tão linda, né? Quer dizer, um amor se perde, aparentemente, duas pessoas se separam, eles têm filhos, como ele e a Sandra, que continuam como um elo, e o amor que eles construíram não desaparece, ele permanece como um grande vão. E aí ele fala, é isso que ele fala na música, né? Estende-se infinito, imenso monolito, porque a palavra vão, para nós em português, é muitas vezes usada como sinal de fracasso, né? Alguma coisa foi feita em vão, porque ela fracassou, não deu em nada. E o Gil usa o vão ao contrário, no sentido construtivo. E os arquitetos falam muito isso, né? A gente faz um projeto com orgulho, você conta para um amigo, não, eu resolvi o projeto, né? A gente fez o projeto Vence um Vão. No caso aqui, eu estou mostrando o MUB, o Museu da Escultura e Ecologia, em São Paulo, do Paulo Mendes da Rocha. Vence um vão de 60 metros. O MASP, da Lina Bobardi, vence um vão de 74 metros e foi o maior vão da América Latina durante décadas. Então, para a arquitetura, o vão é algo que se vence, né? É um desafio que você conquista. E é isso que o Gil leva para o plano subjetivo, de modo tão lindo, e aproxima a arquitetura, né, do amor. E o desejo de voar, né? Assim, exato, porque os portugueses chamam, eles aceitam e admitem, foi um antropólogo americano, norte-americano, que definiu, certa vez, a arquitetura portuguesa como uma arquitetura chã, em inglês, plain architecture. Arquitetura chã, isso é uma arquitetura agarrada ao chão, e uma arquitetura muito realista, muito pragmática nesse sentido, né? E isso é o contrário da brasileira, que é essa arquitetura que a gente quer voar, quer se suspender no ar, quer fazer um vão para flutuar, para se soltar do chão, para ter esse elemento utópico, ao contrário do realista. Então, isso dá uma diferença muito interessante entre Portugal e Brasil, do ponto de vista do imaginário, que se reflete na arquitetura. E isso tem tudo a ver com a nossa música também. Opa! Música, então. Vamos agora só completar aqui com mais um pouquinho de canções e já sem tanto... essa é uma canção que eu fiz que abre o disco Vão. Não havia MASP nem seu vão, nem Fiesp, nem arranha-céu, nem casarão, nem conjunto nacional com seu relógio à vista. Não havia bancos, não havia bancas, nem ciclovia, nem pista da Paulista. Antes da Torre Global, do Itaú Cultural, do metrô e da metrópole, da parada gay e do Réveillon, era ele o velho, belo e bom Jequitibá do Trianon. Jequitibá do Trianon. Antes da Gazeta, das passeatas, atos, manifestações, antes da corrida São Silvestre, antes das antenas, centers, cinemas, das profusões, dos automóveis, bicicletas e pedestres, já estava ele e ainda hoje tá o Jequitibá. Não havia MASP nem seu vão, nem Fiesp, nem arranha-céu, nem casarão, nem conjunto
Nacional, com seu relógio à vista. Não havia bancos, não havia bancas, nem ciclovia, nem pista da Paulista. Antes da Torre Global, do Itaú Cultural, do metrô e da metrópole, da parada gay e do Réveillon, era ele o velho, belo e bom Jequitibá do Trianon. Jequitibá do Trianon. Antes da Gazeta, das passeatas, atos, manifestações, antes da corrida São Silvestre, antes das antenas, centers e cinemas, das profusões, dos automóveis, bicicletas e pedestres, já tava ele lá. E ainda hoje tá o Jequitibá, o Jequitibá, o Jequitibá, Jequitibá do Trianon. Essa é uma canção com letra de Carlos Renaud, que fez essa canção a partir dessa descoberta de que no Parque do Trianon, que fica na frente do MASP, né, tem um Jequitibá centenário, né, que passa despercebido em São Paulo, que é uma cidade que cresce, né, atravessando, devastando, né, transformando, né, e o Jequitibá está lá. Como um totem, né? São Paulo é essa loucura, não sei se Curitiba também tem esses traços, mas é uma cidade que não conserva a memória, né? Nada, absolutamente. É um desastre desse ponto de vista. Nem o pátio do colégio, que é considerada a reminiscência antiga que a gente tem lá, é fake, que foi reconstruído, porque tinham demolido aquilo, né? Aí depois refizeram de taipa para fingir. É uma tristeza isso. E eu acho curioso, para mim, um exemplo, que é o que eu vou dar aqui, quase inacreditável do que é São Paulo, desse ponto de vista, é que, para o 4º centenário da cidade, né, em 54, a cidade de São Paulo inaugurou, fez festejos e tal, inaugurou 2 monumentos muito diferentes entre si. Uma catedral neogótica na Praça da Sé e o Parque Ibirapuera modernista do Niemeyer. Vejam se é possível inaugurar 2 monumentos assim, ao mesmo tempo, né? É muita esquizofrenia. A catedral, a Praça da Sé, era uma praça um largo, né? Começou como Largo da Sé, muito simpático, com 2 igrejas, São Pedro dos Clérigos e a matriz da Sé jesuíta, que, em 1913, a prefeitura decidiu demolir para construir uma catedral neogótica. Neogótico, né? Eu, às vezes, dando aula, quando eu comecei a dar aula em uma universidade privada, que você tinha que dar aqueles cursos assim, das pinturas rupestres até hoje, em um semestre, quando eu passava correndo pelo gótico, né, na França, mostrava as catedrais góticas da França, século XII, XIII, aí mostrava só de sacanagem a Catedral da Sé, em São Paulo, também é gótica, só para ver se alguém se indignava, para dizer assim, não, mas no século XIII não é possível que estavam fazendo a Catedral da Sé. E não é, né? Mas é essa síndrome de país colonizado que precisa ter um neogótico. E esse é São Paulo. Agora, enquanto tudo isso, a cidade se remove, se constrói, o Lévi-Strauss deu a famosa definição que o Caetano Veloso citou depois, né? Aqui tudo parece que ainda construção e já é ruína. Falando de São Paulo, né? Tá no Tristes Trópicos. São Paulo, diz o Lévi-Strauss, para um europeu,
etonante, né? Como é que fala isso? Perturbador. Perturbador quando você vê, porque ao contrário das cidades na Europa que envelhecem e ganham uma graça, todo um aspecto especial pelo fato de ser velha, né? Aqui na América, e São Paulo é o símbolo, isso não acontece. Um edifício nem ficou pronto ainda, ele já está se arruinando. Essa é a nossa condição, de certa maneira. E São Paulo é o símbolo dessa questão. Mas, enquanto tudo isso não para de acontecer, o Jequitibá continua ali. E, então, agora juramos que vamos a canções só legendadas, assim. Uma canção feita para o Teatro Oficina, para o Zé Celso, faz parte das 4 estações, e todas elas, essas 4 estações, essa aqui fala, de certo modo, do teatro, fala da cidade, né? E por isso... A minha casa é uma caixa de papelão ao relento, brasa dormindo contra o vento, semente plantada no cimento, criança na calçada. A minha casa é geladeira, televisão sem nada dentro, fogo que se alimenta do seu próprio alimento, corpo com corpo dando alento pra campanha do agasalho. O meu cenário é a fria luz da madrugada, dando espetáculo por nada, calçada da infâmia iluminada pela Eletropaulo. A minha casa é a maloca rasgada no futuro, o inverno é o eterno enquanto duro, osso duro que ninguém há de roer. A minha casa é o céu e o chão caroço bruto, catado no vão do viaduto, dando pro Anhangabaú da felicidade. Anhangabaú, Anhangabaú, Anhangabaú da felicidade. Anhangabaú. Vamos lá. Anhangabaú. Anhangabaú da felicidade. Curitiba junto com Anhangabaú. Vamos lá. Anhangabaú. Mais. Anhangabaú. Anhangabaú da felicidade. Isso virou um mote do Teatro Oficina, porque é uma luta, né, do teatro com o Silvio Santos, que detém a área toda do entorno, e justamente queria engolir, porque ele é proprietário desses terrenos que cercam o teatro, que foi criado por Lina Bobardi e Edson Elito, e é tombado, e, em suma, é um dos mais incríveis teatros do mundo, né? Concebido como as bacantes de Eurípides, assim, como se fosse o próprio lugar ritual da tragédia grega e a tragicomédia orgia brasileira
né? Tragédia de Carnaval. E aí tem uma luta de décadas, né, que atravessa as décadas em que o Silvio Santos quer engolir, inclusive fazer um shopping center no qual o Teatro Oficina ficaria dentro, abrindo para uma praça de alimentação, entendeu? Algo assim, E atualmente é uma luta para que justamente se defenda e se crie o Parque do Bexiga, inclusive fazendo vir à tona o rio do Bexiga que passa por ali. E, nesse sentido, um Anhangabaú da felicidade, né? Em vez do baú da felicidade do Silvio Santos. Bom, estou vendo aqui Alice Ruiz. E vai, então, a propósito, bem a propósito, a nossa primeira parceria, devolvida agora a ela. Sempre tão perto de você, e há tanto tempo sem te ver. Sinto você no vento, vejo você por dentro, eu sem você. O pensamento faz sentir, pode criar e destruir. Pesadelo medonho, ou inventar um sonho para seguir. Seguir tanto sonho até acreditar. O instante é maior do que a vida fugaz. Te ver é vertigem, pensar é miragem. Se o tempo parasse, guardava essa imagem, mas ele acabou de passar. Se existiu, eu já não sei. Se foi real, eu viajei. Se foi o meu desejo que viu e eu não vejo, eu te inventei. Sempre tão perto de você. Não é sempre que a gente pode cantar a canção e abraçar a parceira. Para acabar, então. Parceria com Cacaso. Me dá licença de cantar, também de agradecer, coragem pra querer, um verso pra louvar. Louvar a gente do lugar, louvar quem vai nascer, quem vai permanecer, também quem vai passar. E louva a Deus que vou louvar o dia matinal, a fruta no pomar, a roupa no varal. Louvar a chuva de criar, a água de beber, o tempo de viver, a casa de morar. Bem-vinda, minha senhora, bendita Nossa Senhora. Bem-vinda, minha senhora, bendita. Me dá licença de cantar, também
também de agradecer, coragem pra querer, um verso pra louvar. Louvar a gente do lugar, louvar quem vai nascer, quem vai permanecer, também quem vai passar. E louva a Deus que vou louvar o dia matinal, a fruta no pomar, a roupa no varal. Louvar a chuva de criar, a água de beber, o tempo de viver, a casa de morar. Bem-vinda, minha senhora, bendita Nossa Senhora. Bem-vinda, minha senhora, bendita. Obrigado, Museu Paranaense. Esse convite. Bom, o mesmo acorde. Se você disser, Gali, olha que coisa mais linda, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, a cada despedida eu vou te amar, desesperadamente. Eu sei que vou te amar, e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar, a cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida. Com vocês, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, a cada despedida eu vou te amar, desesperadamente. Eu sei que vou te amar, e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar, a cada ausência tua eu vou chorar,
mas cada volta tua de apagar o que essa tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera